Presidente Fernando Orge, Olá, boa satisfação tarde. revê-lo. Boa tarde, está tudo bem? Tá tudo e consigo, grande Também. presidente Fernando Orge. Olá, muito prazer em estar aqui ao vivo convosco e com todas as pessoas que nos vão seguindo nas redes sociais. É sempre um prazer conversar com elas e trocar algumas inconfidências e algumas coisas engraçadas que nós vamos passando ao longo do tempo. Deixa eu apresentar aqui para toda a malta o nosso gigante entrevistado hoje aqui, o maior presidente do maior clube do Ribatejo. Nós estamos aqui hoje com Fernando Sérgio Nunes Orge, português, nascido em Alverca do Ribatejo, em 30 de janeiro, o ano eu vou poupar. Foi jogador, treinador e hoje é presidente do Futebol Clube de Alverca. Acertei, presidente? É isso mesmo? Bem-vindo, boa tarde. É isso mesmo. Filho de Alverca, nascido e criado em Alverca, com fortes ligações à cidade e muitíssimas ligações ao nosso grande Futebol Clube de Alverca. Desde muito menino, a acompanhar o clube e a acompanhar o meu pai, que foi uma pessoa também que conseguiu fazer algo que marcou a história do Futebol Clube de Alverca. E eu, enquanto jovem, muito pequenino, 8 aninhos, 7 aninhos, 8 aninhos, já o acompanhava nas grandes conquistas que o Alverca foi tendo nessa década. Antes de falar um pouquinho de você, então, posso tratar por você, né? Sim. Brazuca não tem jeito. O seu pai trabalhou no Alverca, né? Ele foi treinador, jogador. Conta um pouquinho dessa parte aí. Sim, meu pai foi treinador do Futebol de Alverca na década de final de 70. Foi campeão no Alverca em 70, 71, salvo erro, 70, 71. A primeira vez que o Futebol de Alverca ascendeu aos campeonatos nacionais da terceira divisão nacional, na altura, ao momento, era ele o treinador e comandava um grupo de homens fabulosos, que ainda muitos deles são vivos, graças a Deus, e que eu gosto muito de vez em quando revê-los e encontrá-los e ir vendo algumas fotos antigas desses momentos. Tenho imagens magníficas dessa altura, do velhinho pelado do Futebol de Alverca, ainda sem sequer ter bancadas, ainda era o velho peão junto ao rio Croscós, onde agora se passa para o nosso estádio. Isso era um rio a céu aberto, e que eu me lembro de uma bandeirinha azul e vermelha com o emblema branco do Futebol de Alverca pintado, apoiar o Alverca nessa altura e vibrar com as vitórias dele e com as vitórias do clube, porque era algo que me emocionou bastante naquela altura e que encheu as ruas da cidade naquela altura. E pronto, e ao longo desses anos, o meu pai foi várias vezes treinador do Futebol de Alverca, em vários momentos, em várias circunstâncias, umas muito boas, outras menos boas, mas foi alguém que também marcou a história do Futebol de Alverca, e o Alverca também tem que lhe estar agradecido. E eu, como presidente, tenho que agradecer ao meu pai por aquilo tudo que fez pela cidade e pelo clube. Perfeitamente. Ele e os outros, não foi só ele, né? Sim, perfeitamente. E aí você começou a jogar futebol, salvo engano, ali de 78 até 92, teve uma carreira de atleta, né? Iniciando aí nas categorias, nas camadas inferiores do Benfica, procede? Comecei a jogar futebol num clube rival ao Alverca, aqui ao lado, no Alhandra Sporting Clube, um clube que eu primo e que estimo muito, porque também tenho muita gente amiga, e é um clube que me ficou no coração, porque foi o meu primeiro clube. Não joguei no Alverca nessa altura, porque o Alverca não tinha a categoria de iniciados, só veio a ter já depois. E eu fiz 2 anos iniciados no Alhandra e parti rumo ao Benfica, onde tive 3 anos, 2 de juvenis e 1 de júnior, e pronto, e a partir daí inseri e continuei a minha carreira de futebolista ao longo dos anos. Tá constando aqui para mim, vamos ver se minha produção aqui da Alverca TV, nos estúdios aqui, acertaram, que o senhor passou pelo Salvaterrense, Samora Correia, Futebol Clube de Alverca e Almerim. Procede? Certo. Exatamente. O Almerim é o Almerim, que agora estava fazendo uma campanha interessante aí na primeira distrital, é isso, né?
Exatamente, Ah, subimos divisão em Almeirim, subi divisão em Almeirim, subi divisão em Alverca, subi divisão em Samora. e como é que foi isso quando você chegou ao Alverca, já aí tendo passado por 3 clubes praticamente? Seu pai estava aqui, ele era o treinador e te escalava? Como é que era essa história aí? Não, eu no ano que subi a sénior, o meu pai era treinador do Futebol Clube de Alverca e o Alverca quis que eu viesse para a Alverca e eu fiz questão de não vir para a Alverca porque ele era o treinador e eu reservei-me um bocado nessa situação. Acabei por ir para Salvaterra de Magos. Não correu muito bem a época nesse ano, em termos de classificação, ficámos em segundo ou terceiro lugar, era um projeto de subida, não subimos. E depois, a partir daí, acabei por passar para Samora Correia, onde fui muito feliz também, outro clube que me marcou no meu coração enquanto jogador e enquanto treinador. Fiz uma série de anos em Samora, tenho muita gente em Samora amiga, um abraço forte para, se houver aqui alguém de Samora que me esteja a ver, um abraço muito forte a essa gente, a essa terra, porque é uma terra que me marcou ao longo da minha vida, enquanto jogador, enquanto treinador e enquanto homem, porque tenho muitíssima gente amigos, inclusivamente nesta altura tenho lá gente que fui padrinho de batismo, portanto é uma terra que me também está ligada. Depois, a partir daí de Samora, aí sim dei o salto para o Futebol de Alverca, onde na primeira época tínhamos uma equipa fabulosa, magnífica, com os craques todos, e acabámos por não conseguir subir divisão. Subimos só na época seguinte aos escalões, novamente aos escalões nacionais. Bacana demais. Presidente, depois disso aí o senhor se aposentou e aí eu queria entender um pouquinho como é que começou a sua relação aí com o Alverca como dirigente ou como presidente, como é que se deu essa história aí? Ainda voltando um bocadinho atrás, ainda tive uma Sim? passagem muito, ainda tive uma passagem muito breve quando deixei de jogar futebol, passei a ser treinador de futebol. Ah, sim, 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 treinador, isso, vamos lá. E aí? E ainda tive uma passagem por Samora Correia, Via Longa, Sacavém, Louros, Tires e por Alverca também, no sub-19 do Futebol de Alverca, numa altura Uhum. que o Alverca estava numa situação bastante difícil e que infelizmente não consegui, dei a minha prestação máxima, mas não consegui naquela altura atingir o objetivo que era não descer divisão pelos Júniors, acabámos por descer nessa época. Mas foi uma época muito, muito engraçada, muito, muito desgastante, num contexto difícil. Mas pronto, foi basicamente por aí que eu andei. Depois disso, ainda voltei ao futebol sénior, em mais 2 clubes, acabando a minha temporada de treinador na Madalena do Pico, nos Açores. E nesse interregno houve uma situação muito curiosa, muito engraçada, que me levou ao cargo que agora ocupo no Futebol de Alverca. A minha vida profissional e familiar teve que levar uma determinada mudança, porque o meu pai tínhamos comércio em Alverca, ainda tenho, e ele já estava com uma determinada idade e quis fechar o comércio e eu tive que o ajudar naquela transição e então decidi naquela época não continuar a treinar e ficar por a terra, pela cidade, para poder de alguma forma ajudá-lo a acabar aquilo que ele tinha iniciado em 1974, que era uma loja de artigos de desporto, foi a primeira loja de artigos de desporto em Alverca. São factos sempre muito curiosos da cidade, por isso é que eu estou muito ligado a esta cidade, em tudo o que é cidade, em tudo o que é, digamos, recanto, de cafés, restaurantes, desporto, em tudo, Eu, praticamente eu, em eu tudo. sou testemunha disso, que andar com o Fernando Jorge nas ruas de Alverca aqui é até difícil, porque é muito abraço, muito alô, é carro buzinando. E a loja é a Orge Esportes, a maior e melhor loja de pesca da cidade, Alverca do Ribatejo. Quem quiser, passa ali por ali pelo centro, que vai ver ali facilmente a loja ali, né, presidente? É aproveitar agora que não há futebol para se entreter com a Com a pesca. pesca. É verdade. E então, nesse ano de 2008, de 2010, 2011, eu acabei por não fazer, não estar dentro do futebol como treinador. E nesse ano, 2010, salvo erro,
acabámos por fazer um almoço dos veteranos, que é o almoço em maio, todos os anos em maio, o aniversário dos veteranos do Futebol de Alverca, onde eu estive presente e onde tivemos presentes uma série de gente do meu tempo e mais para trás. E então houve um determinado desafio ao fim do almoço, já com alguns copos metidos, acabou por Vinho branco ou tinto? Tinto, Tinto. muito, muito tinto. Acabou por surgir ali um movimento, digamos, de formarmos uma direção e pegar no Alverca para um rumo diferente daquilo que estava na altura. E pronto, e foi um bocado isto, não passou mais do que isto. Depois dessa altura de maio até ao final do ano tivemos variedíssimos encontros com meia dúzia de pessoas que fomos cimentando a ideia e que fomos aprofundando aquilo que nós queríamos para o clube e para a cidade, porque achávamos que o Alverca merecia estar mais aberto à cidade e com mais interação com todas as pessoas de Alverca. E pronto, e foi por aí que em dezembro, janeiro, efetivámos a nossa candidatura e em final de janeiro, princípio de fevereiro, houve as eleições e acabei por ser eu o presidente, quando nós, na altura até, quando iniciámos o movimento, nem era para ser eu o presidente, éramos um movimento de gente, de algumas pessoas, que iríamos fazer parte da engrenagem do Futebol de Alverca, mas não era para ser eu o timoneiro deste clube. Nunca me passou para a cabeça ser presidente do Alverca. Olha. É verdade, é verdade, é verdade. Nunca me passou para a cabeça ser presidente do Alverca naquele contexto, porque as coisas foram evoluindo e fomos falando e fomos conversando e à última da hora acabámos por me empurrarem, digamos assim, para ser eu o presidente e ser eu a cara do projeto, que eu aceitei, acabei por aceitar e só o aceitei porque estava de alguma forma muito coadjuvado com gente séria, com gente que ainda me acompanha ao longo destes 3 mandatos, o Luís Trincalhetas, o Carlos Simões, essencialmente estas 2 pessoas da própria direção de agora. Depois entrou o Domingos Nunes, o Américo, e depois com a saída do Domingos e do Américo entrou o Eduardo Mota, entrou também o Sérgio, que por motivos profissionais também acabou por sair e acabámos por ter agora uma direção relativamente coxa, mas que mesmo coxa continua a dar boa conta de si e continua a conseguir levar os interesses do Futebol de Alverca o mais alto possível. E tem o Carlos Simões aí também atualmente, né? Carlos Simões. Portanto, a direção nesta altura sou eu, é o Eduardo Mota como presidente adjunto, o Luís Trincalhetas e o Carlos Simões como vice-presidentes da direção, cada um com a sua área. E pronto, nesta altura, à data de hoje, podia já ser um novo presidente, ou podia não ser o presidente do Alverca, porque as eleições eram para ser no dia 17 de abril, mas devido a este problema, este vírus, acabámos por ter que adiar as eleições. Iremos fazer as eleições, penso eu, dentro do mês que vem e vamos ver o que é que nos reserva o futuro daqui para a frente. E eu estarei presente lá como sócio do Alverca. Presidente, eu queria saber aí caminhou-se, passou-se o tempo e o Alverca novamente tentou a possibilidade de ser uma SAD, né? Depois daquele passado aí, onde esteve na primeira divisão, com atletas como Deco, Ricardo Carvalho, Montorras, entre outros, e um período de em menores escalões, né? E aí o senhor assume como presidente, faz um excelente trabalho aí de reestruturação do clube e até o momento que chega aí para fazer um acordo com o atual SAD, né? Isso, como é que se ouve? Como é que foi essa costura? Como é que se encontrou com Arthur Moraes? Conta um pouco dessa passagem aí, por favor, presidente. Bom, andando um pouco para trás e para que as pessoas também fiquem de alguma forma esclarecidas. Está-me a ouvir? Sim, sim. Ok. Andando um pouco para trás e para que as pessoas também possam ficar um pouco esclarecidas, há muito diz que disse e diz que não disse e convém esclarecer às vezes as pessoas, que é para toda a gente saber da minha boca
o que é que realmente me levou a mim, e juntamente da minha direção, a ter esta opção para iniciarmos um novo rumo e um novo caminho com uma nova SAD. A SAD que o Alverca teve já foi de 1990 e qualquer coisa, num contexto completamente diferente deste, num contexto, talvez tenha sido das primeiras SADs em Portugal do futebol, onde havia variedíssimos problemas, onde haveria determinadas situações, só através da SAD, que foi constituída naquela altura e só através de uma conjugação de factos naquela altura, é que o Alverca acabou por atingir um patamar tão alto como atingiu, onde a grande maioria dos alverquenses na altura, se calhar nem sequer lhe passavam para a cabeça que o Alverca um dia chegaria à Primeira Liga. Chegou à Primeira Liga, fruto de uma série de fatores, não vale a pena estarmos agora a enumerar, e ao longo desses anos o Alverca trouxe à Alverca Benfica, Sporting, Sport, etc, etc, etc. E virou o Tomba Gigantes. Que virou Tombas Gigantes, é verdade, e que tanta vida trouxe aos cidadãos de Alverca, tanta vida trouxe a todos nós, ao comércio, à indústria, portanto foi um potenciador de negócio dentro da cidade. E acho que esse mérito o Alverca e a SAD do Alverca naquela altura teve. Derivado à saída, se calhar, da pessoa que mais impulsionou nessa altura a SAD, e que de alguma forma era a imagem da SAD, a SAD acabou por, foi começando a definhar e acabou por desistir do futebol sénior, do futebol de Alverca, e acabou por deixar cair o clube numa situação bastante difícil naquela altura, que foi estarmos 2 épocas sem futebol sénior. Algo impensável para a cidade, algo impensável para quem gosta do futebol, algo impensável para quem gosta do Alverca, mas são coisas que acontecem e aconteceram, e nós temos que tirar a cabeça de fora, temos que dar a imagem e temos que de alguma forma virar as situações de uma forma diferente e olhar para o futuro de uma forma com coragem e com determinação para conseguir mudar as coisas. Entretanto, o Alverca foi sobrevivendo até 2011, começou do zero, veio da última divisão até à divisão que se encontra agora, mérito também das direções anteriores a nós, que conseguiram refazer o futebol e conseguiram de alguma forma levar o Alverca novamente a alguns patamares mais acima. E depois entrou esta direção com uma vertente muito desportiva, mas sempre com um intuito muito grande de equilíbrio total do clube. Nunca entramos por loucuras, nunca entramos a pensar que era mais importante o resultado do que a estabilidade do clube. Não. Nós sempre pensámos que o mais importante de tudo era a estabilidade, o mais importante de tudo era conseguirmos abrir o clube à cidade, trazer pessoas para dentro do clube, dar estabilidade financeira ao clube e depois, a partir daí, sim, ter os pés bem assentos no chão e começar a pensar em outros voos. Acabámos por, em 2018-19, subirmos aos campeonatos nacionais. Campeonato de Portugal, não é? Ao Campeonato de Portugal. E depois, a partir daí, deparámos com um problema e eu já estava a imaginá-lo. Eu já o estava a imaginar, eu e toda a direção. Os custos de um Campeonato de Portugal, com aquilo que o Alverca era naquela altura, se tornava incomportável para o clube manter uma equipa sénior no Campeonato de Portugal. E então só havia um caminho. Era o caminho, sem qualquer dúvida, de arranjarmos uma parceria com alguém que nos compreendesse, que percebesse o que é que era e respeitasse o que é que era o futebol do Alverca e a história do Alverca com 80 anos e de alguma forma se juntasse a nós para caminharmos juntos. Fizemos variedíssimas reuniões com variedíssimas pessoas, até que chegou um momento de conhecer pessoalmente o Artur Moraes. A pessoa que chegou ao clube e que houve muita empatia entre mim e ele logo no primeiro dia. Eu percebi que era aquela pessoa que nós procurávamos para o projeto que nós queríamos para o futebol do Alverca. E felizmente as coisas foram
com mais dificuldade ou menos dificuldade, com mais uma areia, com mais uma pedra, fomos conseguindo, de alguma forma, encaixar tudo de forma a conseguirmos a chegar a bom porto e, nesta altura, não tendo ainda uma SAD constituída na sua totalidade, temos a SAD já praticamente a todo o vapor, um protocolo com a empresa e que tão bons resultados tem dado. Conseguimos o ano passado passar de último classificado ao penúltimo classificado e conseguimos estabilizar a equipa no Campeonato de Portugal numa segunda volta alucinante e magnífica, que toda a gente ficou a olhar e a pensar que o que é que se tinha passado em Alverca. Líder da segunda volta. Exatamente, fruto de muito trabalho, de muita entrega, de muitas horas perdidas dentro daquele balneário e daquelas instalações, e em conjunto realmente conseguimos atingir o objetivo. Este ano reformulámos todo o plantel e acabámos por continuar a fazer um trabalho muito valoroso. Não atingimos o objetivo que queríamos, mas tenho a convicção que se não fosse este vírus e se não fosse esta pandemia, o Alverca estaria nesta altura a lutar pela subida de divisão e quem sabe para o ano jogaríamos na Liga Profissional. Agora, em relação à SAD, sem qualquer dúvida, tem havido uma empatia enorme entre o clube e SAD e é por aí que nós, tanto SAD como clube, temos que continuar a primar pelo respeito e os objetivos comuns do que é a cidade de Alverca e o Futebol Clube de Alverca com 80 anos de história. É isso aí, presidente. Deixa eu mandar uns abraços aqui, porque assim, nós estamos batendo todos os recordes aqui e eu não tinha dúvida disso, porque o convidado é absolutamente ilustre, né? Vou mandar um abraço aqui para a turma aí, ó. O Felipe Fraga, Socorro Mota, o Matheus Nil, Arthur Coque, Antônio, o Fabiano Menotti está aí com a gente. Ilustre aí, ele na live dele lá no Brasil, presidente, um cantor sertanejo, citou lá que ele é eu ouvi. Ele é fã do Alverca. Um abraço aí para o César para Fabiano. Um grande abraço. É isso aí. Aquele, a Patrícia, estamos aí. Diga. Fica convidado a vir a Alverca fazer um show e assistir à nossa glória da próxima época. A gente faz ali depois da subida, a gente faz ali no Pelado ali e vai ser bacana demais. O Marques, o Paulo tá aqui, o Vinícius, o Braulio, tem vários atletas nossos aqui, eu vi o Ibra passando por aqui, nosso amigo Zé Luiz Mendes está aqui, o Vinícius Trinca, nosso grande parceiro aqui de quarentena. Um abraço para o Vinícius. Exato. O David Silva também, seu grande parceiro aí de vários jogos, o Mr. Fábio Matos também, o Thiago aí Baldez, que está sempre contribuindo com a gente aí também, o Gonçalo, o Guilherme Neto. Bom, vamos lá, presidente, deixa eu fazer mais uma perguntinha aqui para você. Duas em uma aí para ver se você se escapa dessa aí. Primeiro, se você já realizou o seu maior sonho como presidente do Futebol Clube de Alverca. E qual é esse sonho? Se já realizou, se não, e qual é? Qual é seu sonho, presidente, como presidente do Futebol Clube de Alverca? O sonho comanda a vida, como se diz no bom português. Um dos maiores sonhos que eu tinha no Alverca já o realizámos. Não fui eu, foi a nossa direção, foi o clube, os sócios, toda a gente que esteve envolvida, que foi a concretização do centro de formação. Apesar de não estar na totalidade concretizado, está a parte mais principal e mais importante, que é pôr aqueles miúdos da formação com outra qualidade e com outra maneira de poder evoluir naquilo que eles mais gostam, que é jogar futebol. Mas como é normal e natural, terminando um sonho, tem que começar sempre um outro sonho. E há mais sonhos que eu gostaria, e há outros sonhos que eu gostaria de deixarem, nós, enquanto direção e enquanto gente de Alverca, que gostaríamos de deixarem como legado ao futebol de Alverca. Primeiro, era conseguir finalizar o centro de formação, com um projeto de bancadas e cabines de outra forma, sem ser daquelas que lá existem, e que são dignas, não, sem qualquer dúvida. Sim. Que é um espaço bastante digno. Só dá mais trabalho para a Alverca TV, mas nós estamos lá para fazer.
Exatamente. Mas pronto, é um dos sonhos que a direção tem, era conseguir finalizar aquele espaço com uma bancada e as cabines de uma forma diferente, com melhores condições para perpetuar aquele espaço. No seguimento desse sonho, realmente, e para finalizar o centro de formação, é, de alguma forma, acabar o projeto de início que tinha desde o início naquele espaço, que era fazer um pavilhão ginodisportivo, se calhar reformulado de uma outra forma que não o primeiro projeto, mas de que de alguma forma nos ajudasse a crescer ainda mais nas nossas atividades secundárias, que é o hóquei, a ginástica, o karatê, o tiro com arco, sei lá, uma infinidade de modalidades, a patinagem, que é muito importante para nós também, que nos ajudasse a crescer e ser ainda mais elitistas do que aquilo que temos vindo a ser até agora. O terceiro, o sonho, digamos, se calhar já não tenho idade para atingir isso, ou para conseguir chegar lá, mas realmente era ver este clube novamente num patamar alto, e quando digo alto é chegar novamente à Primeira Liga, não a qualquer custo, mas com os pés bem assentos no chão, com um projeto alicerçado naquilo que é o Alverca, que é sermos um projeto sério, um projeto ambicioso, e conseguirmos de alguma forma atingir esse objetivo de voltar a trazer aqui os Benficas, os Sportings, os Portos, os Guimarães, os Bragas e etc. E quem sabe um dia, depois de estar bem cimentado esse projeto, não pensarmos um pouco mais à frente. Mas não digo sermos campeões, porque isso é quase é surreal, digamos assim, mas quem sabe fazer uma nova história no Alverca e trazer alguma equipa europeia, por exemplo, aqui ao nosso estádio. Se calhar estou a ser ambicioso demais, se calhar estou a ser um sonhador, mas se calhar era algo que quase todos os alverquenses se revêem neste sonho. Eu gostava, estando eu à frente do Leme, ou não estando eu à frente do Leme, com certeza que estarei sempre ao lado de quem consiga levar este projeto até lá acima e que consiga, de alguma forma, cimentar de uma forma digna e que eleve cada vez mais este clube e este nome, que é Futebol Clube Alverca. Aí sim, pode ter certeza que todos nós compartilhamos de todos esses sonhos aí. A Rita Rocha tá mandando um abraço grande para você. Vou fazer mais uma pergunta e passo. Um abraço. Vou fazer mais uma pergunta aqui para a gente ir para as perguntas que o pessoal, a Malta, mandou lá no Instagram oficial do Futebol Clube de Alverca. Você citou aí para a gente trazer novamente grandes clubes aí, né, da Primeira Liga Alverca, mas isso efetivamente já aconteceu de forma recente. Como foi para o senhor viver aquela noite mágica do Tombas Gigantes em 17 de outubro passado, quando o Sporting Clube Portugal veio aqui à nossa cidade e o resultado final todos nós sabemos, presidente? Para que nada, foi com muita emoção que recebi o sorteio. Por acaso não estive presente, o Bernardo é que esteve Eu lá estava! presente. Estava lá presente. Eu nesse dia, por questões profissionais, não me foi possível estar presente no sorteio, mas de alguma forma fiquei muito satisfeito em ter recebido o Sporting na nossa cidade. E escreveu-se novamente história. Dia 17 de outubro, um dia que já tinha marcado uma vitória do Alverca sobre o Sporting, e foi algo maravilhoso. Muita gente, muitas emoções, sei lá, foi algo que me tocou profundamente, não só o resultado, mas sim a envolvência que existiu à volta deste jogo e à volta da cidade. Voltar a ver as pessoas na cidade, voltar a ver as pessoas a circularem dentro do estádio, voltar a ver aquele frenesim que é o próprio de num jogo grande, porque não deixa de ser um jogo grande, Alverca Sporting não deixa de ser um jogo grande, apesar das diferenças. O Sporting que eu diga. E com o devido respeito a uma instituição com 100 anos de história, que é o Sporting Clube Portugal, Sim. e que já foi variedíssimas vezes campeão, mas
viver a cidade conforme nós vivemos, a direção, a SAD, toda a gente que esteve envolvida neste grande evento, foi algo que nos marcou e que nos deixou eufóricos. Deixamos eufóricos e depois no final do jogo ainda mais eufóricos ficámos, com certeza, que é normal, não é? E ainda com o sonho de, eventualmente, passarmos mais uma eliminatória quando fomos a Vila do Conde ao Rio Ave, que acabámos por perder margem mínima num jogo que foi disputado taco a taco e que a sorte sorriu ao Rio Ave como podia ter sorrido a nós, e nesta altura se calhar estaríamos ainda mais felizes. Mas pronto, o futebol é isto. Foi com muita emoção que eu e toda a minha direção viveu este momento que marcou mais uma vez a cidade de Alverca e o futebol. E presidente, já apareceu mais uma pergunta aqui, bem interessante, é uma história que eu até nunca ouvi do senhor, não. Quando o Alverca venceu o Campeonato Nacional de Juniores, o Alverca é um dos 6 clubes, me corrija a informação se eu estiver errado, que já venceu o Campeonato Nacional de Juniores, né? É um dos 6 únicos clubes do país. Isso aconteceu na temporada, na época 2001, 2002, e o Nelson estava nesse time, está aqui assistindo com a gente. Um abraço, como é que foi essa comemoração? Como é que foi esse dia? Você se lembra disso, presidente? Como é que foi? Lembro-me perfeitamente, no salvo-jogo Alverca Setúbal, salvo erro, que vencemos 4-1 ou 4-2, salvo erro. Coloca o resultado aí, Nelson. O Nelson está aí, pode se calhar de alguma forma ajudar-nos. Ele está pedindo a caneca, pô. É o resultado, Nelson. Foi uma emoção muito grande, até porque ser campeão de sub-19 naquela altura foi algo 5-2. 5-2, ok. Está aí o Paulo Padinha também, que foi campeão nacional também. Um abraço para ele. Vencer e ser campeão nacional de Júnior foi algo maravilhoso, foi uma coisa que ninguém esperava, nem os próprios, se calhar, jogadores na altura, quando iniciaram a época, se lembraram de algum dia chegar ao final da época e serem campeões nacionais. Mas com muita entrega, com muita dedicação, com muito respeito pelos adversários e, essencialmente, com uma raça e com uma vontade enorme que eles meteram dentro do campo, atingiram um patamar que não é fácil igualar. Não é fácil igualar. Um feito histórico, né? Dia, é um feito histórico. Quem sabe um dia nós consigamos igualar outra vez no sub-19 esta marca. Um dia. E quem sabe nos seniores, sonhar grande e sonhar pequeno tem o mesmo... Dá o mesmo trabalho. O mesmo trabalho. Então vamos lá. Dá o mesmo trabalho. O Ferreira está aqui perguntando, os nossos internautas conectados aqui no @FCAlverca, por que o Alverca não pode, se o senhor já pensou isso, de ter um time de futsal? Já teve no passado? Não? Não teve. Nunca teve. Tá. Quando eu disse há pouco que um dos meus sonhos é finalizar o centro de formação lá em baixo, e quando falei do pavilhão, tem um bocado a ver com isso. Não temos futsal porque realmente é uma modalidade que traz muita gente e muitas equipas, sem dúvida, mas nós não temos espaço para poder ter uma equipa no espaço que temos. Temos 13 ou 14 equipas de hóquei, temos cerca de 100 atletas de patinagem e a ocupação da quadra, do ringue, é total. Não temos qualquer hipótese de podermos ter uma equipa de futsal. O Sérgio está perguntando aqui sobre o novo treinador da equipa B. O que o senhor pode dizer aí a respeito do Capucho? Equipa B não, dos juniores. Desculpe. Sub-19, perdão. É o novo treinador da equipa Sub-19, Capucho. O Rui Capucho é uma pessoa que passou pelo Alverca entre 99 e 2001 ou 2002, salvo erro, ainda nos tempos... Penso que foi o único jogador, ou dos poucos jogadores, que tiveram sempre com o Alverca na Primeira Liga. Uma pessoa do futebol, deu os primeiros passos enquanto treinador noutras equipas e noutros patamares, foi crescendo enquanto treinador e nesta altura abriu-se esta oportunidade dele regressar ao clube num projeto aliciante, num projeto que não é fácil se vencer,
mas que nós temos a certeza que ele tem a capacidade para conseguir liderar este projeto e levar estes miúdos, ou os próximos miúdos do Sub-19, novamente a um patamar muito alto, mas mais do que os levar a um patamar alto, é transmitir-lhes aquilo que ele é, enquanto homem, enquanto jogador, e passar-lhes os valores do futebol, para que eles possam, de alguma forma, evoluírem e de amanhã serem novos homens e novos jogadores, para poderem integrar o nosso futebol sénior, que é o grande objetivo, é esse, é formar para conseguir levarmos os jovens até à equipa A. Passo uma De certeza pergunta. absoluta que é a pessoa certa nesta altura, é a pessoa certa no lugar certo. Passo uma pergunta aqui, eu vou pedir desculpas que eu não anotei o nome, eu não consigo mais voltar agora. Se o futebol feminino, como é que está o futebol feminino? Ele nessa parada aí, hoje saiu algumas regulamentações aí a respeito da primeira liga, né, feminina, e o Alverca. Como é que fica esse projeto feminino das meninas? E tem atletas vendo aqui, a Madalena está vendo a gente. Um abraço para ela também. Eu ainda não li o que é que saiu em termos do futebol feminino, sei que vai haver alterações, vai haver um aumento da Liga BPI, portanto da Primeira Liga. Não sei como é que vai ficar a Segunda Liga, até porque o projeto do ano passado passava para passar a ter um terceiro escalão no futebol feminino. Não sei como é que vai ficar ainda este ano, se ficaremos no segundo escalão ou no terceiro escalão, e vamos aguardar para eu ler os regulamentos e perceber onde é que nós nos vamos enquadrar. De qualquer forma, é um projeto muito novo, como vocês sabem, tem meia dúzia de meses, ainda é um projeto quase piloto, mas é um projeto também inserido naquilo que é o clube, naquilo que é o futebol de Alverca, naquilo que é o futebol feminino, não, o desporto feminino, e nós, de alguma forma, também quisemos enverdar por esse caminho do futebol feminino, até porque inserido também na qualificação dos clubes, agora está-me a falhar o termo, da formação dos clubes, também passa por termos futebol feminino que nos dará, de alguma forma, mais capacidade para estarmos, por exemplo, com 4 estrelas ou 5 estrelas na certificação. Certificação. Certificação, estava-me aqui a faltar o termo, na certificação. E essa certificação também passa pelo futebol feminino. Começámos o ano passado pelos séniores e com certeza que vai ser um projeto para nós voltarmos a cimentar em termos sénior e provavelmente vamos tentar de alguma forma também começar a entrar em escalões de formação para conseguirmos depois também alimentar a equipa sénior. Ainda é uma coisa muito nova para nós, estamos a dar os primeiros passos, temos que pelo menos de alguma forma estabilizar e depois a partir daí pensar se calhar noutros patamares. Mas já começou muito bem, né? Os resultados foram bem interessantes na segunda divisão, segundo escalão ano passado, na época passada, né? Infelizmente a pandemia aí parou o campeonato, mas as meninas fizeram um bom papel. Deixa eu mandar uns abraços aqui para a gente começar a caminhar para o final. Manuel Borgato, TV Alverca, tá sempre aí com a gente, filmando todos os registros aí. O Marlon Maia tá aqui dizendo que no Brasil ele é Cruzeiro. Opa, beleza. A Vera Henriques aqui tá perguntando sobre qual o objetivo da equipa B, se é subir novamente. Creio que sim, ele já vai responder. O Cleiton Ferreira tá mandando um abraço. O David tá pedindo um abraço aqui com emoção para o Conselho Fiscal. A Luana Vascaína, o time de Portugal lá no Brasil. O Diogo, tamo junto, apoiando a Alverca sempre. Bruno Vicentim tá aqui com a gente também. Hugo Albertini. Um abraço para o Bruno. Um grande abraço. A Fabiana Silva, o André, a Juliana Cabral. O pessoal tá aqui pedindo a caneca aqui. A Naína Maia tá aqui também, o nosso grande Léo Almeida. Tá pedindo a caneca. A caneca em breve, quando a gente for retornar às atividades aí, vai estar disponível lá na nossa... Um abraço aí também para o Eric, passou por aqui, fez muitos gols. Vai estar disponível lá na nossa loja, né, presidente? Quando a gente voltar lá, nós vamos encher lá de produtos oficiais licenciados lá. Vamos já lá, tem vários. Vamos colocar essa canequinha aqui. Eu vou te dar uma de presente, tá? Obrigado. Vamos fazer aí um passatempo para oferecer uma caneca a essa gente que está aí. Vamos sim. Ô, presidente, então assim, eu queria mandar um outro abraço aqui também, só para a gente finalizar, o Manel Liz. Manel Liz, ele fez uma gentileza aqui de se autoelogiar.
e ele perguntou ao senhor qual é a sua revienga favorita. Eu, para os brasileiros que estão nos acompanhando, fiz a gentileza de olhar no dicionário e revienga é drible, finta. Estou correto, presidente? Só finta quem não tiver mais soluções. O Manel Lins tem que pensar e perceber que a finta é uma solução do futebol. O futebol é jogar futebol, não é fintar. E quando se finta é sempre o último recurso do futebol. Ele está aí acompanhando com a gente. Sim. Um abraço para o Manel. Deixa eu mandar os últimos abraços aqui para te fazer a última pergunta, presidente. Lá para o pessoal da Auto 4, que apoiou o Futebol Clube de Alverca aí ao longo dessa época, na pessoa do Antônio, a Sagres também, através do Bernardo Azevedo, a Adidas, através do Paulo, Steel Fit, do José Vaz, aqui o Táxi do Alverca, do seu Mota, do Zé Carlos, a Catwords, do Alexandre, a Fonte Lusa aí do Ricardo, a Mais Nutrição do Rui e também aí a Digital Decor lá do Simões e do Thiago. O Thiago passou por aqui hoje na nossa live. Presidente, para finalizar aqui, queria ver aqui, só um minutinho que eu me perdi nas perguntas aqui. Deixa eu ver aqui. Está aí o Futebol Clube do Alverca Solidário, um bem-aja a esta secção que tanto tem feito pelas pessoas da cidade e não só da cidade, pela recolha de roupa. Até de outros continentes, né? Houve aquela situação lá do país da África. Cabo Verde, para Cabo Verde, né? A alimentação, bem-aja pelos todos. Obrigado aos voluntários que tantas horas dão em prol dos outros, é muito importante. Aproveito também para estender o abraço à secção do sangue, a secção que fez coleta aí nessa pandemia, né? Dos dadores de sangue, que também tem feito um trabalho magnífico e temos vindo sempre a crescer e é um bem essencial para todos nós. Aproveito também, antes de fazeres a última pergunta, dar um forte abraço e um agradecimento muito especial a todos os elementos da Assembleia Geral do Futebol de Alverca e a todos os elementos do Conselho Fiscal, na pessoa dos seus presidentes, o José Luís Mendes, o David, o Fernando, a Cristina, Rosa Belo, o André Costa, o Jorge Pedras. Se calhar vai-me faltar aqui algumas. Não é por mal, é porque, mais coisa, menos coisa. Mais coisa, menos coisa, essa gente toda que me tem acompanhado ao longo destes anos. Muito obrigado a eles todos, porque acreditaram neste projeto, acreditam nas pessoas e eles são pessoas também muito importantes para nós. Tem muita pergunta aqui, vou fazer mais uma e depois vou finalizar com a última. Para a gente falar aí do momento mais atual, presidente, o que o senhor achou aí do novo formato do Campeonato de Portugal, da Terceira Liga, né? Tudo que a Federação Portuguesa de Futebol comunicou aí ontem, né? De forma muito recente aí. Como é que o senhor viu isso tudo aí? Com alguma, não é apreensão, mas com alguma curiosidade. Fiquei muito curioso com aquilo que a Federação iria fazer. Realmente, não estando contra a decisão que a Federação fez, de alguma forma não esperava. Não esperava porquê? Porque foi em sentido completamente contrário àquilo que a Federação queria aqui há uns 3 ou 4 meses atrás. Quereria, de alguma forma, reduzir as equipas nos campeonatos nacionais, porque o nosso rácio na Europa era muito alto e a ideia era reduzir as equipas do campeonato nacional para nos aproximarmos aos rácios da Europa. Provavelmente porque aconteceu o que aconteceu com esta pandemia. Houve aqui, de alguma forma, um virar de página e uma aproximação de todas as associações com a Federação e acabaram por mudar o sentido disto. Parece-me, de alguma forma, relativamente mais justo para as equipas que realmente têm o objetivo de subir de divisão, sabendo que num campeonato mais curto de 22 jogos não podemos falhar. E quem falha acaba por ter mais dificuldade, ou ter um problema mais acrescido para conseguir ficar em primeiro. E ficando em primeiro é importante, temos que ficar em primeiro para discutir a subida.
e não vai ser fácil. Em 12 equipas, 22 jogos, vai ser muito competitivo. Agora, o formato realmente acaba por facilitar um bocado a quem fica em primeiro. Deixa de ser o mata-mata, como diz o brasileiro. O nosso Luís Filipe Scolari trouxe este termo para Portugal. Deixa de ser um mata-mata para ser um campeonato corrido a 4 equipas em 6 jogos, que acaba por dar mais defesa às melhores equipas, porque podes falhar num jogo, mas não vais falhar nos 6 jogos. E esperamos que o Alverca consiga, de alguma forma, atingir este objetivo, que é ficar em primeiro na primeira fase e ficar em primeiro na segunda fase. Mas parece-me, de alguma forma, mais equilibrado do que aquilo que existia nos últimos anos. Apesar de baixar o rácio da subida das equipas, eram 72 para subir 2, agora passou para 96 para subir 2 novamente. A dificuldade é grande, mas se calhar é menor do que aquela que era com 72 equipas. Na realidade, assim, o que eu vi também de diferença é o número de jogos que diminui, porque eu acredito que o tempo de disputa será mais apertado, né? Mas enfim, Sim. Vamos ver o que vai acontecer aí, né? Esperemos que esta pandemia se vá embora de vez e que não haja problemas para conseguirmos começar o campeonato. Não sabemos ainda quando, não há nada ainda previsto, mas esperemos que ele comece e que termine naturalmente e normalmente, para evitar estes problemas. Essencialmente não tem a ver com o desporto nem nada, mas tem a ver com a saúde das pessoas e estas mortes todas que houve em Portugal. Um abraço muito forte também para essas famílias que perderam os seus entes queridos, porque é triste nós perdermos pessoas com este problema. Mas pronto, é a vida é mesmo assim. Então, os últimos abraços aqui para o Frederico Lopes, para a Maria da Glória, para a Mariana, para o Hugo Albertini, para o José, para o Francisco, Mazafuti, a Vera Henriques, ele já falou sobre a equipe B, Vera, para o Ricardo Castro, Davi. Presidente, então para finalizar aí, eu queria que você mandasse aí o seu recado. O que você tem a dizer aí para toda a malta do Futebol Clube de Alverca, sócios, adeptos, fãs incondicionais, dizer que a nossa loja vai ter também aí a caneca para o pessoal comprar no brasildesportiva.pt/Alverca Shop, mas por enquanto está paralisado por causa aí desse momento que a gente vive. O que você diz para essa malta, presidente? Para mais que nada, deixa-me só fazer a última resposta, que há bocado fizeste a questão e depois acabaste por não efetivar. Sim. A equipa B também foi um projeto desta direção. Ok. Também foi um projeto desta direção e que tão boa conta de si tem dado. 2 épocas, 2 subidas de divisão, e quando me perguntam se é para subir divisão, eu nunca digo que é para subir divisão, mas é sempre para ganhar todos os domingos. Depois, no final, nós faremos as contas, com certeza que vai haver equipas com muita competição, com muita competitividade. Campeonato bastante difícil, não é fácil o Alverca atingir esse patamar de subida de divisão, mas vamos dar mais um degrau destes miúdos que vêm dos júniores, até porque o nosso plantel obrigatoriamente tem que ser sub-23, porque somos uma equipa B, não podemos ter jogadores tão batidos e tão maduros como este campeonato merece, não, é disputado. Portanto, vamos ter aqui mais alguma dificuldade, mas de qualquer forma faremos o nosso melhor e daremos a maior qualidade possível a esta equipa. Portanto, a eles também, a toda a equipa B, os meus parabéns pelo desempenho que tiveram a época passada e há 2 anos, e ao seu treinador Paulo Mateus também, que foi uma pessoa importantíssima neste caminho. E também aproveitar, também já agora, deixar também um abraço ao Filipe Pereira e desejar a maior sorte do mundo para o próximo projeto da equipa B. Para a equipa B. Também desejar-lhe um abraço e desejar-lhe a maior sorte do mundo. Estaremos também juntos e estaremos todos os dias a puxar para conseguirmos atingir o objetivo de lhe dar cada vez mais qualidade e que façam os miúdos crescerem para poderem chegar à equipa A. Em relação de remate final, como eu costumo dizer, agradecer a todos os sócios que nos têm acompanhado, uns com mais empenho, outros com menos empenho, mas com mais fervorosidade nos jogos. Agradecer a presença deles em todas as competições, deixar aqui um forte abraço a eles todos, esperar que em junho estejam presentes nas eleições e que marquem também a sua presença com uma cruz, seja em que lista seja nossa ou seja outra,
Portanto, pedir a eles para estarem presentes, porque é muito importante fazerem parte da vida ativa do clube. A todas as pessoas que nos acompanham, agradecer aquilo que eles têm despendido ao Alverca, pedir-lhes a eles para acompanharem cada vez mais nós dentro do nosso espaço, acompanhar-nos nas nossas redes no Instagram, no Facebook e no site, que é importante também eles irem acompanhando as novidades. Mais uma vez ali a caneca do Bernardo a aparecer, que é para toda a gente ficar ciumenta com a caneca. O Bernardo e eu vamos fazer aqui um passatempo para oferecermos uma caneca a esta gente que queira estar aí connosco também. Mas pronto, um abraço a eles todos, o meu obrigado, um grande abraço para o Brasil e para a gente que nos tem acompanhado, um abraço enorme para toda a gente que nos tem acompanhado e que me tem seguido, e esperar realmente que estejam cá dentro. Aproveitar, está aqui o David Silva com uma brincadeira entre nós, está aqui o Bernardo Mota, e o Bernardo Mota é a pessoa indicada para tu falares, David. É a trupe, como se diz, a trupe do almoço, pede ao Bernardo Mota um quispezinho com o emblema do Alverca para nós irmos acompanhar os jogos todos. Vamos lá, vamos lá. Um abraço para vocês todos. Tá bom, então. Só mandar os últimos abraços aqui para o Guga Marques, aqui a Rose participando aqui também, a Judia Castro e Manuel Morgado dizendo que amanhã tem campanha nas redes sociais. Então vamos acompanhar aí o que é que a Alverca TV produziu para a gente. Presidente, muito obrigado pelo seu tempo, satisfação novamente revê-lo. É um prazer imenso aí falar com o senhor, é uma honra para mim poder participar tanto do projeto do Alverca como ser seu amigo aí, o pessoal está elogiando sua barba também, e também fazer parte aí desses almoços, alguns deles bastante corridos, né, porque em cima da hora do jogo, mas é uma satisfação muito grande. Muito obrigado, presidente, um grande abraço. Forte abraço para ti também, forte abraço para toda a gente. Tá? Força, Viva o Alverca! Alverca! Viva o Alverca! Vamos lá, um abraço.